Olá, pessoal. Meu nome é Diego Felipe. Estamos aqui no canal Pensamento Radical para mais um programa do quadro Meme Sofia, um programa onde a gente comenta sobre virais que estão aparecendo aí na internet, na área da política, do pensamento e etc. E hoje a gente está trazendo aqui um videozinho que pega carona aí numa nova moda que tá rolando, que é a moda do desafio dos 10 anos. Vejo quanto você mudou. Isso aí tá rolando aí no Instagram, muita gente fazendo, e a gente aqui do canal pensou que a gente podia estar utilizando essa referência, esse viral aí, para estar discutindo uma temática que o brasileiro até tem um ditado para essa temática aí: a memória do povo é curta. Então, essa questão da memória sobre os governos, sobre os políticos, sobre as situações, os acontecimentos que marcaram a sociedade, né? A gente tem no senso comum até, a gente tem como sabedoria popular, mais do que senso comum, essa ideia de que algumas coisas são esquecidas de forma rápida. Infelizmente, isso traz consequências ruins. Eu trouxe aqui alguns paralelos aí que a gente consegue fazer entre 2013 e 2023, envolvendo a política e algumas figuras que estavam muito presentes na cultura e na política em 2013 e estão presentes agora também. Então, dentro dessa ideia aí de discutir a memória curta das pessoas, que a gente tem até um debate sobre isso aí dentro da cultura pop também, essa questão da memória, sempre é um bom tema, né, para filme, animação e também para a gente pensar política, por que não? Então, eu tenho aí uma primeira imagem que é mais no âmbito nacional, vamos lá. A gente tem aí, ó, Geraldo Alckmin, governador de São Paulo, conhecido por muitos como Picolé de Chuchu. Lá em 2013 ele era chamado de Picolé de Chuchu. Foi uma figura muito atacada criticamente por manifestantes e pessoas críticas dentro da área da política, né, do pensamento político, sobretudo pela esquerda, né? E a gente tem essas críticas por conta de uma série de coisas que aconteceram ali em São Paulo sob o governo do Alckmin, já em 2013, depois continuou acontecendo. A gente tem até a questão das ocupações estudantis mais para frente, mas a gente tem em 2013 um processo de repressão aos movimentos sociais em São Paulo, que estavam lutando contra o aumento de passagem e contra outras coisas que estavam sendo colocadas ali no estado de São Paulo. Teve uma repressão bizarra e os movimentos sociais apontaram que o Geraldo Alckmin tinha uma postura autoritária, fascista, violenta. A gente tem muita coisa. Se a gente procura lá 2013 Alckmin, a gente acha muita coisa. A gente tem as imagens de Pinheirinhos também, mais ou menos mesmo dentro dessa época aí. Muita coisa da repressão aí que aconteceu em São Paulo, né? A polícia que atua na cidade de São Paulo é estadual, né? Então a gente tem muita coisa que aconteceu e situações sinistras, porque a repressão aos movimentos sociais em São Paulo durante 2013 foi uma repressão extremamente violenta. A gente tem um caso das pessoas que ficaram cegas com bala de borracha, porque teve um período que a polícia estava atirando com bala de borracha na linha da cabeça das pessoas para machucar os olhos, para machucar o rosto. Diversas pessoas acabaram cegas nesses protestos e o governo do Alckmin foi fortemente atacado pelos movimentos sociais, criticado, denunciado
a nível internacional. Então a gente tem todo esse histórico aí de 2013, um dos vilões, um dos inimigos do movimento social, dos trabalhadores organizados. Em 2013 foi o Geraldo Alckmin enquanto governador. E 10 anos depois, a gente tem uma mudança. A gente tem o Alckmin, que se converteu ao partido PSB, vindo como candidato à vice-presidência na chapa do Lula, que anteriormente era seu inimigo político. Inclusive, a gente tem falas do Alckmin criticando o Lula, chamando ele de ladrão. E a gente tem muita coisa do PT, do PSOL e dos movimentos de esquerda chamando o Alckmin de fascista, de inimigo dos trabalhadores e por aí vai. E agora, em 2022, a gente tem a configuração dessa chapa aí, que no início os militantes estavam tentando negar quando vazou. Não, isso aí é mentira, não vai vir chapa Lula-Alckmin. E depois a chapa vingou, então a galera começou a passar pano, a galera começou a defender que era um mal necessário, e essa chapa aí, Lula-Alckmin, saiu vitoriosa na eleição para a presidência contra Bolsonaro, né? A gente tem uma polêmica, a gente tem duas posições possíveis aí, sobretudo, que é a defesa dessa chapa como um mal necessário. Muita gente faz esse discurso, mas também existem pessoas que até hoje não engoliram isso aí, por conta justamente desse histórico de confronto do Alckmin enquanto governador, enquanto político do PSDB, aos movimentos sociais, Pinheirinhos, a repressão em 2013, fogo, né, em comunidades de São Paulo, que também foi levantado muita suspeita em relação aos incêndios em favelas por lá. Então, a primeira mudança aí, o que mudou, que a gente pode apontar é justamente o Alckmin. O Alckmin saiu de inimigo dos movimentos sociais para se tornar aliado, pelo menos em marketing eleitoral, desses mesmos movimentos. E a postura de alguns foi justamente apagar esse passado ou considerar que tenha sido um mal necessário o Alckmin estar na chapa do Lula. De qualquer forma, é bem notório esse caso, e a gente está trazendo o Alckmin aí como um primeiro exemplo dessas mudanças de 2013 para 2023. E aproveitando essa temática dos governadores, a gente tem um segundo governador aí, só que agora é do Rio de Janeiro, que eu acho que vale a pena comentar também. É o Sérgio Cabral. Então, a gente tem até uma faixazinha interessante, essa foto aí, lá de São Paulo, onde as pessoas estão com uma faixa ali criticando o Alckmin, mas estão criticando também o Cabral. Tem uma frase ali sobre o Amarildo, que uma das pautas do movimento de 2013 foi a busca do destino do Amarildo, que não foi explicado direito até hoje. Isso aí é interessante citar. 10 anos depois a gente não tem uma resposta direita em relação a isso. É óbvio que o cara morreu, mas a gente não tem os culpados responsabilizados em relação a essa questão. Meio que foi colocado de lado. E nessa faixa aí a gente tem a questão do Sérgio Cabral, né? Que é uma história interessante de se contar aqui. Então, a gente tem uma imagem lá também de 2013, que eu achei na internet. Sérgio Cabral, um dos mais atacados no protesto do Rio de Janeiro, como a gente fala de protesto de 2013. Muitas pessoas apontam que os protestos estão ligados à direita, a questão do governo federal, não sei o quê. Até tinha críticas, sim, ao governo federal, mas a crítica estava muito relacionada à questão dos estados, das cidades, porque tinha a ver com mobilidade urbana. Então, no Rio de Janeiro, as manifestações, sobretudo, eram contra o Sérgio Cabral. E aí a gente tem uma notícia da época que retrata isso. O Sérgio Cabral, que naquele momento estava aliado ao prefeito da época, o Eduardo Paes, depois a gente vai falar um pouquinho dele, estava aliado também
a presidente da época, Dilma, por conta dos mega eventos, por causa da aliança governo federal, governo estadual. Então, o Sérgio Cabral estava ali num momento inicial muito bem, no sentido de ter um forte poder político, começou a ser criticado por uma série de coisas. A gente tem aí, por exemplo, a questão do Amarildo, a gente tem a questão das passagens no estado da polícia e as coisas envolvendo também os mega-eventos, a grana envolvendo os mega-eventos. O Cabral, por conta desse acúmulo de coisa, por conta da repressão aos movimentos no Rio de Janeiro, que foi muita também, similar a São Paulo, acabou ficando muito queimado e acabou indo preso. Posteriormente, ele ficou respondendo a uma série de crimes. A esposa dele também foi presa. Depois de um tempo, a esposa dele foi solta. E depois de 10 anos, na verdade 9 e pouquinho, acho que a questão da soltura dele foi do ano passado para esse. Então pegou esse final de ano, início desse. Mas a questão é, Sérgio Cabral agora está livre, leve, solto. Está em condicional, né? Prisão domiciliar, né? Acho que é prisão domiciliar. E ainda tem algumas questões jurídicas e tal, mas agora ele está em liberdade. Então, o Alckmin virou presidente, virou vice-presidente, né? Espero que não vire presidente, né? Espero que o Lula termine o mandato dele, mas ele virou vice-presidente. Espero que não aconteça que nem aconteceu com o Temer. E o Cabral tá solto, né? Por enquanto ainda não voltou para a política, mas tá solto. Uma outra figura interessante de ser colocada aqui é a figura do Crivella. Crivella, em 2013, vocês lembram o que o Crivella estava fazendo em 2013? Então, depois ele virou prefeito do Rio, virou figura não grata da Globo, comprou uma briga com a Globo, entrou aí na onda do bolsonarismo, e os movimentos sociais pegaram pesado com ele também, por conta dos inúmeros absurdos cometidos no governo dele aqui na cidade do Rio. Mas em 2013, o Crivella estava ocupando lá, né, o Ministério da Pesca. Ele estava ocupando o Ministério da Pesca dentro do governo do PT. Muita gente não lembra disso, né? Então, em 2013, ele estava aí, ó, fazendo um balanço da gestão do Ministério da Pesca. Lembrando que ele veio senador, antes dele era senador, veio candidato e tal, e estava aí numa aliança aí com o governo da época. E hoje, 10 anos depois, ele sai da prefeitura extremamente queimado e hoje está aí sendo acusado de uma série de coisas, né? Então o Crivella aí tá até em risco aí de ser preso, né? Tem vários processos contra ele aí e a situação dele não tá fácil, não. E aí, a gente falou do Crivella, vale falar do Paes. O Paes, que veio candidato agora recentemente disputando com o Crivella e foi eleito, ele em 2013 era prefeito e foi um dos alvos das manifestações aí, junto com Cabral. Foi Cabral e Paes. Inclusive, ele comprou muita briga, não só com os manifestantes que lutavam em torno da pauta da mobilidade urbana, como também contra os professores, o sindicato dos professores, que lutava por melhorias salariais, e tocaram uma greve unificada com os professores do Estado. Paes e Cabral, né,
foram aí inimigos do Sindicato dos Professores aí em 2013. E a gente teve cenas terríveis de violência também contra os professores, cometido pela polícia, por guarda municipal, pais, inclusive, foi bem agressivo contra a greve dos professores. A gente tem aí, eu coloquei essa imagem aí, mas eu quero colocar também uns trechos de um videozinho. Massacre aqui na Cinelândia, em que policiais militares, Robocops, correram atrás de professores, merendeiras, inspetores de alunos, desarmados e covardemente jogaram dentro da gente tiros de borracha. Professores em 2013. E a gente tem imagens fortíssimas. Foi uma greve longa, foi uma greve justa, porque os professores estavam extremamente precarizados, frente ao governo que tinha dinheiro para gastar com tudo, menos com o servidor, menos com o professor. E a resposta desses governos foi violência contra os educadores, né? Então, a gente tem imagens aí no Linha de Fundo, mas em outros canais também, no vídeo tem imagens aí muito fortes desse período, onde Paz e Cabral tiveram aí contra os manifestantes nas ruas que lutavam contra o aumento de passagem, mas também contra educadores, contra os trabalhadores da área da saúde, porque a saúde também nessa época estava se mobilizando. Então, às vezes a gente escuta aí uma revolução, uma história contando que 2013 ninguém se importa, que era coisa do Bolsonaro, mas não. Os trabalhadores em 2013 estavam lutando em torno da pauta da mobilidade urbana, mas em torno da pauta da educação. Essas imagens são de educadores lutando pela pauta da educação. Foram violentos, a resposta foi violenta, foram recebidos com muita violência. No caso, a saúde também estava então, 2013, aqui no Rio de Janeiro, a gente teve intensos movimentos sociais, movimentos de trabalhadores que foram reprimidos tanto pelo governo estadual quanto pelo governo municipal, que competiu o professor, que perseguiu juridicamente os professores e etc. Então, ainda falando do Paz, o Paz foi reeleito, agora ele é nosso prefeito de novo. Muita gente respirou aliviado por conta que ele entrou para o Crivella sair. Muita gente considera o mal menor, mas muita gente também gosta do Paz enquanto uma figura, um malandro, político malandro, carioca, e até pessoas de esquerda acabam comprando esse papel desse político aí, esquecendo um pouquinho as coisas que aconteceu e as coisas que ainda acontecem. Porque se a gente podia ter pensado, o Paz voltou e vai fazer diferente, mas o que a gente vê é justamente, por exemplo, nenhum diálogo e ataques aos educadores da prefeitura novamente. Então, tá aí um cartaz do CEP bem atual, que é de 2022 esse cartaz, mas essa luta do CEP continua aí. Então, a gente pode considerar que esse cartaz vale para esse ano também. E, já que a gente está falando do Paz, vale a gente falar algumas coisas aí da mobilidade urbana também. Vamos fechar falando disso. Lembra do casamento da Barata, neta do empresário Barata? Então, a família Barata uma família ligada a essa questão das empresas de ônibus, né? E aí, em 2013, foram muito criticados pelos manifestantes. Teve até o caso do casamento
de uma das parentes aí do patriarca da família, e teve um protesto lá, e o pessoal tacou cinzeiro nos manifestantes, foi um auê do caramba. Então, o pessoal fala que até o casamento da Baratinha. A gente teve toda uma crítica a esse grupo dos baratas que controlavam a questão dos ônibus no Rio de Janeiro, e as manifestações tinham essa questão da mobilidade urbana, preço das passagens, condição dos ônibus, questão dos ar-condicionados dos ônibus, que eles não resolveram até agora, é uma promessa lá daquela época. E se a gente vem para agora, falei já que o ar-condicionado dos ônibus sumiram. E não só, o Grupo Barata está de volta. O Grupo Barata, inclusive, tá aí, saiu aí, largou na frente, aí na questão do BRT, depois da saída do Crivella. O Grupo Barata assumiu aí, ó, entregou aí, vendeu aí, prefeitura aí em negócios com o Grupo Barata de novo. Então, tá aí, Barata voltou. E, ainda em relação ao transporte, a gente tem isso aqui, ó. Isso aqui é interessante, cara. Vamos lá, tem umas imagens aí, eu acho que eu podia ter começado por outra. Podia ter começado por essa aqui. Essa é uma matéria de 2013. Uma matéria de 2013. Falando sobre a questão da Transbrasil, maior BRT do mundo, que seria entregue em 2014. 2013 começou, seria entregue em 2014. O BRT da Brasil. Você que é carioca, pega Brasil. Como tá Brasil? Como está Brasil? O BRT terminou de se fazer na gestão do Paz, 2014, 2015, 2016, gestão do Crivella. Então, o BRT, que naquela matéria ali está falando que estaria pronto em 2014, não foi concluído até hoje. A Brasil continua um caos até hoje, cheia de buraco, com obras intermináveis, com problema nas pistas. Pegar o Brasil é muito complicado. E a promessa, né, inicial ali, estava apontado pela matéria de 2014. Depois a gente teve mais algumas promessas aí. A gente tem uma outra matéria que está falando que seria entregue em 2015. E aí a matéria está falando atraso. Só vai ficar pronto no fim de 2023. Será que vai ficar pronto? Será? Será que 10 anos depois vai ficar pronto? 9 anos de atraso? Eu sou meio cético. E se ficar pronto, eu duvido bastante que vá funcionar bem. Inclusive, o próprio governo, né, a própria prefeitura já estava falando de substituir os BRTs por trem. Aí vai mais dinheiro, né, nessa brincadeira. Então, a gente trouxe aí alguns casos referente a 10 anos. O desafio dos 10 anos, envolvendo políticos, envolvendo algumas questões da cidade aqui do Rio de Janeiro. E depois, de repente, a gente até continua com esse quadro trazendo mais exemplos, porque a gente tem esse ditado aí de que a memória do povo é fraca, a memória do povo é curta, tal como lá, ó, Procurando Nemo lá, ó, a memória do povo é curta. E às vezes a gente associa essa memória curta às pessoas que não são estudadas, a gente associa essa memória curta às pessoas que a gente chama de pessoas de senso comum, e não pensa que esse tipo de mentalidade também atinge as pessoas críticas, né, com nível universitário, militantes, intelectuais, mas
Se a gente olha aí a lista, quantos desses políticos aí, né, que foram reeleitos hoje, tem aí gente crítica passando pano, tem pessoas aí tentando passar pano para as situações aí também da questão da mobilidade da cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, e por aí vai. Então, ficamos por aqui. Obrigado aí pela paciência. Esse vídeo foi um pouco mais longo, mas merecia essa brincadeirinha aí. Meu nome é Diego, canal Pensamento Radical. Quem puder, curte, segue, compartilha e ajuda aí a gente crescer esse canal. É um canal que tem quadros relacionados ao ensino de filosofia, tem algum trabalho também com a questão geográfica. A gente tem programas que discutem o subúrbio carioca, sobretudo um programa que a gente trabalha com drones, pegando imagem do subúrbio que normalmente a gente não vê, a gente só vê imagem do alto, Zona Sul, etc. Tem programas que discutem a cultura pop, filmes, games, às vezes a gente tem até gameplay. E agora a gente está com esse quadro aí do Meme Sofia, que é justamente um quadro voltado a discutir de forma breve, de forma simples. Então não é um vídeo que a gente edita muito, que a gente não tem muita preparação no sentido de fazer altas pesquisas e a edição e tal, porque alguns outros vídeos dá mais trabalho. Não que a gente não pesquise, mas não é uma pesquisa como os vídeos que a gente faz de filosofia, que leva mais tempo e tal. Porque a nossa ideia agora é ter uma periodicidade que entregue as coisas mais rápido aqui no nosso canal. Então, curte aí o canal, compartilha e fica atento que agora, por conta desse novo programa, a gente vai ter mais vídeo para vocês aí no nosso canal. Então, um abraço aí do Pensamento Radical para todos vocês. Valeu!